Olá, o meu nome é Tiago Malta, eu sou investigador no IPMA e tirei o curso de mestrado de Recursos Biológicos Aquáticos na Faculdade de Ciências da Universidade de Porto. Esta minha apresentação é sobre a sardinha e tem como objetivo a criação de uma série temporal o mais longa possível. A principal razão que me levou a decidir isso é porque as séries de recrutamento existentes atualmente são para todo o histórico ibérico e normalmente em períodos muito mais curtos, de 30 anos. No meu trabalho eu tento explicar a variação na minha série temporal longa com diferentes fatores. Podem ver na apresentação. Obrigado. Boa tarde. Este trabalho é uma continuação da minha tese de mestrado e tem como tema a variação de longo termo da dinâmica da população da sardinha e a sua relação com as variáveis ambientais e históricas e a história da pescaria. O porquê deste estudo? Nas últimas décadas, vários relatórios e vários estudos têm demonstrado variação na abundância dos recursos explorados e alterações na composição específica dos ecossistemas. Esses trabalhos também associaram normalmente essas alterações a vários fatores, mas dando ênfase normalmente a variações ambientais e alterações climáticas. Também avisam que é importante e necessário compreender a relação entre a variação ambiental e a dinâmica das populações. E sendo o recrutamento um muito importante componente da dinâmica populacional das espécies, uma parte dos trabalhos incidiam e incidem na relação do recrutamento com as variáveis ambientais. Também, igualmente, os pequenos peixes plásticos são apontados como excelentes objetos de estudos para a compreensão desta relação, o que nos fez, então, e apoiou a nossa decisão de utilizarmos a sardinha, que é uma espécie já explorada há vários anos em Portugal e muito importante da nossa economia, de estudar a relação da sardinha do recrutamento da sardinha com as variáveis ambientais. Os estudos já realizados utilizaram normalmente séries temporais com cerca de 30 anos, e na maioria desses estudos admitem que isso é uma falha, pois é muito difícil inferir relações ambientais de longo termo com séries tão curtas. E essa foi uma das principais razões que nos fez tentar criar uma série de recrutamento o mais longa possível. Aqui podemos ver um exemplo de uma amostra de sedimento marinho, onde foi analisado a consideração de escamas e ovos de peixe, de fósseis de ovos e peixe, de forma a tentar estimar a mudança passada destas espécies. Este trabalho demonstrou que esta mudança já ocorre, esta variação na mudança dos pequenos plásticos ocorre há vários anos, na escala de centenas ou milhares de anos, e em grande parte está bastante relacionada com alterações climáticas e variação ambiental. Desde 1968, que o ICES avalia o estoque ibérico e é importante, e o mais importante para reiterar aqui é que tanto a série de recrutamento como a série de biomassa do estoque ibérico demonstram uma tendência negativa nos últimos anos. Temos como objetivo deste trabalho a criação de uma série o mais longa possível de recrutamento de sardinha, comparar essa série com as condições oceanográficas e, posteriormente, tentar avaliar a influência na dinâmica populacional dos fatores socioeconómicos e tecnológicos na pescaria. Como dados na análise, temos séries de desembarques mensais de sardinha agregados por Porto e séries de distribuição de indivíduos por classe de comprimento recolhidos nos barcos, nos embarques. Para séries temporais e ambientais foram utilizadas o índice de afloramento costeiro, tanto de inverno como de verão, uma série de temperaturas superficiais da água do mar, tanto de inverno como de verão, e uma série de inverno de NAU, que é a Oscilação Norte-Atlântica, e séries de médias anuais do padrão oeste atlântico e da oscilação multidisciplinar do Atlântico.
É importante referir que foi decidido que o período de inverno o período de inverno é a média destes índices entre dezembro e março, e o período de verão, a média entre junho, julho e agosto. Pronto. Os dados de pesca têm origem nos principais portos de desembarque da sardinha, que estão aqui indicados, e também está indicada a separação em zonas da nossa costa. Zona norte de Caminha até Norte de Nazaré, zona sul de Nazaré até Cabo São Vicente, e a zona centro e a zona sul, Cabo São Vicente até a Vila Real Santo António. É também importante referir que, infelizmente, os dados de afloramento disponíveis e os dados de temperaturas superficiais são apenas de um ponto na zona norte portuguesa. O nosso índice de recrutamento. O nosso índice de recrutamento foi definido como o número médio de recrutas por quilograma. Foi também necessário assumir alguns pressupostos a priori, como, por exemplo, apenas são considerados recrutas indivíduos com tamanho igual ou inferior a 6 cm e capturados no terceiro e quarto semestre. Também foi apenas considerados indivíduos capturados como recrutas em todos os portos da Zona Norte e nos portos da Zona Centro, na zona dos estuários do Sado e do Tejo, como aqui estão indicados, e os portos do Sul, entre Ria Formosa e Cádiz, que é uma zona de recrutamento. Como se pode observar aqui, as principais zonas de recrutamento do estoque ibérico são o Cantábrico, a costa noroeste portuguesa e Cádiz. Esta informação ajuda-nos a definir os portos de recrutamento. Criada o índice histórico, e é só importante referir que o HRI é o índice histórico, mas em inglês, só para facilitar, porque os gráficos a seguir estão sempre com HRI. Mas criado o índice de recrutamento histórico, foi necessário a sua validação com dados independentes. Para tal, utilizou-se dados de campanhas de investigação. Validado o modelo, partiu para tentar explicar e tentar relacionar o recrutamento com as variáveis ambientais e climáticas. Decidiu-se então utilizar para estudar esta relação modelos generalizados aditivos generalizados, desculpa. Pois vários trabalhos apontam para relações não lineares e não paramétricas entre estas variáveis. Também foi assumido que o nosso índice tem uma distribuição gama, pois ele não pode ter valores negativos. Foi utilizado inicialmente como método de escolha de variáveis para o modelo final, o método de dupla penalidade, que é um método proposto por Wood. Obtido o modelo final com as variáveis finais, foi afinado o modelo e depois foi procurada a autocolação dos resíduos e testada a normalidade e a homogeneidade da variância. Aqui temos as séries de índice obtidas para as diferentes zonas de Portugal. Em cima temos a zona centro, que se pode observar que apenas é mais completa até os 60, e a partir daí tem muito poucos dados. A zona norte no centro, no meio, que se pode observar que nos anos mais antigos está bastante completa, e a partir de 108 temos uma série completa, e no sul, em baixo, que pronto, não foi possível obter muitos dados e a série é muito curta. Foi então decidido tentar criar uma série para a costa oeste, juntando-se os dados de norte e centro. Foi obtida esta série, que apesar da junção, mesmo assim ainda não foi possível ter uma série completa nos anos 60 e 70, mas já nos permite observar grandes e principais pontos picos de recrutamento no norte português, na costa oeste. Pronto. Com a série, depois de obter a série, então, como disse, foi feita a validação do índice. Quando comparado no gráfico da esquerda com a estimativa de recrutas vinda dos cruzeiros para a costa oeste toda, obteve-se uma relação de 87%. E quando foi apenas utilizada a estimativa de recursos para a zona norte, depois, como se via no gráfico anterior, nos anos mais recentes, a maior parte dos dados são da zona norte, obteve-se uma relação de 90%. Um pouco melhor, mas mesmo assim melhor.
Estas são as séries temporais utilizadas no nosso modelo, só para terem uma ideia da variação em cada uma. Temos o nosso índice, a série de anal de inverno, a média anual de AMO e a média anual do padrão este-atlântico. E depois temos aqui as séries de inverno e verão das temperaturas superficiais do mar e do afloramento. O facto de termos separado em séries de verão e de inverno permite-nos procurar efeitos diversos nas diferentes fases de vida da sardinha. Portanto, este foi o nosso modelo final. Foram incluídos no modelo final a série de anual de inverno, a série da média anual de AMO e o afloramento de inverno. O nosso modelo está neste momento a ter alguma informação contraditória, como é, por exemplo, o facto de referir uma relação negativa entre o anual de inverno e o recrutamento e uma relação positiva com o afloramento de inverno e o recrutamento. Isso é contraditório, pois a explicação para o anual de inverno ter um efeito negativo no recrutamento é o facto de o anual de inverno favorecer a intensidade e aumentar a intensidade dos ventos favoráveis a afloramento na nossa costa e, por isso, no anual de inverno, maior afloramento de inverno, o que faria com que os animais, as larvas fossem empurradas para o offshore e morressem. O que nos obriga a dizer que este modelo tem que ser melhor trabalhado, melhor estudado. Mas também é importante referir que, apesar de tudo, a significância é ténue. O principal variável, o variável mais importante na explicação da variância foi o AMO anual e tem esta relação. Esta relação é um bocado complicada, mas o que nos permite, pelo menos à partida, observar é que a sardinha tem um intervalo ótimo de temperaturas e quando nos picos das fases quentes e das fases frias do AMO, ou seja, que sai fora desse intervalo das temperaturas médias, prejudica o recrutamento. Aqui está a preto o índice por nós criado e a vermelho o índice estimado pelo modelo. A tracejado são as linhas de intervalo de confiança de 25% estimadas pelo modelo. Como podem ver, não tem melhor ajuste. Alguns anos os picos conseguem ajustar nos mesmos anos, mas na maioria dos anos existe sempre um desfazamento de 1 ou 2 anos que teriam que ser melhor estudados no futuro. Aqui a série. Pronto. Da série final foi feita a análise dos resíduos. Não se observou autocorrelação nos resíduos. E o modelo, apesar de ser aceitável, não é perfeito. Pode-se observar um pequeno desvio da normalidade dos resíduos, mas acho que é execuível e credível a assumir a homogeneidade da variância. Pronto. Foi então, na condição da análise, foi então feita uma análise de correlações do recrutamento com os desembarques e do recrutamento estimado pelo modelo com os mesmos embarques. Como se pode observar, eles dão correlações positivas e significativas a partir do segundo e terceiro ano, com um aumento até ao oitavo, nono. Isto é um resultado um bocado estranho, mas pode ser explicado pelo período entre os anos 50 e 70, onde o forte recrutamento nos anos 50, meados dos anos 50, deu, a seguir a esses houve grandes picos de desembarque e o modelo poderá estar, o teste de correlação poderá estar a indicar esta relação. Pronto. Agora, obtida e analisado a série de recrutamento, decidiu-se então tentar verificar e analisar a influência da história da pescaria nos desembarques da sardinha. A verde, no cronograma acima, estão indicados aqueles acontecimentos históricos que nós consideramos que poderão ter alguma influência no desembarque e na exploração
da sardinha. Em 1940 começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939, e vários artigos dizem que a guerra estimulou o consumo de conservas e que a estimulação do consumo de conservas levou a maior procura de matéria-prima, que levou a aumento dos embarques. Outro ponto que nós conseguimos explicar mais ou menos, este período entre os anos 50 e finais de anos, e meados dos anos 60, onde, mantendo o número constante de frota de cerco, houve um aumento constante e bastante acentuado dos desembarques totais anuais. Isso pode ser explicado pela introdução de novas tecnologias, tanto a nível de redes, como de motores, como de sondas e coisas tais. Mas o que nós discutimos é que este aumento gradual só foi possível devido também à existência de grandes picos de recrutamento nos anos iniciais, o que levou a que fosse possível e que permitisse o aumento tão drástico de produção. A quebra seguinte, por nós, parece ser explicada por nós devido aos períodos de muito baixo recrutamento nos finais dos anos 50 e até inícios dos anos 70, e esse baixo período de recrutamento, juntamente com o contínuo aumento de exploração do estoque e, como pode indicar ali em cima, a partir dos anos 60, uma crise na conserveira que poderá ter levado a uma diminuição da procura de matéria-prima, levou a uma quebra muito grande do desembarque e, consequentemente, a uma quebra e um abate para quase metade da frota de cerco. Bom, a partir de 87 foi definida foram referidas várias foi regulamentada a pescaria, criando-se o limite de captura mínimo e tamanho de rede, todo esse tipo de definições. O que parece explicar, e não só, a autorregulação da pescaria de sardinha e a regulação por também medidas de gestão da pescaria, parece fazer com que deixe-se notar os picos de recrutamento nos anos mais recentes nos desembarques de sardinha. A quebra abrupta nos últimos anos tem a ver com a estipulação do total captura nas nossas águas de 36 mil toneladas em 2012 e recentemente 14 mil, acho eu. Pronto. Como conclusões finais, temos que o IRH permitiu descrever os principais padrões da variação do recrutamento na costa oeste portuguesa. O nosso modelo explica 56% da variação do recrutamento, mas com alguns problemas a serem resolvidos. E que o recrutamento parece influenciar e influencia os desembarques, mas não só, que também os fatores socioeconómicos, tecnológicos e de gestão aparentam também ter uma forte influência nos desembarques da sardinha. Pronto, obrigado pela atenção. Podemos ver na imagem que para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibiliza previsões do índice ultravioleta máximo diário.